A brutalidade extrema, como a que vitimou Vitória Regina de Souza, não é apenas um episódio de violência urbana, mas uma manifestação assombrosa daquilo que Freud chamava de a pulsão de morte, no seu estado mais cru. Quando a gente se depara com crimes dessa natureza, a tentação imediata, seja enquanto indivíduo ou enquanto sociedade, é buscar as explicações mais simplistas, como ódio, vingança, crime organizado. Mas para quem compreende a psique humana na sua profundidade, há algo muito mais inquietante em jogo. O que leva um ser humano a ultrapassar os limites da violência comum e transbordar para a crueldade? Por que não bastou matar? Evidentemente, ninguém merece morrer, e qualquer forma de violência já é, em si, um atentado contra a dignidade humana. Mas o que nos interessa aqui é compreender por que, em alguns crimes, a mera eliminação da vítima não é suficiente para o agressor. O que leva alguém a ultrapassar todas as barreiras morais, a infligir sofrimento deliberado e a transformar o ato criminoso em um espetáculo de degradação humana? Esse tipo de dinâmica não é inédita. O caso de Vitória encontra paralelo em crimes como o assassinato da Liana Friedenbach ocorrido em 2003. Na ocasião, a Liana, com 16 anos, foi sequestrada junto com seu namorado Felipe Café. Enquanto Felipe foi rapidamente executado, Liana foi submetida a dias de tortura e violência extrema antes de ser brutalmente assassinada. A questão que nos atormenta é a mesma. Por que a morte não foi o único objetivo? Por que a degradação da vítima se tornou parte essencial do crime? Por que certos criminosos não se contentam em eliminar uma vida, mas sentem a necessidade de prolongar o sofrimento? Aniquilar não apenas o corpo, mas a própria identidade do outro. O Freud, na sua obra Tardia, falava da dualidade entre o Eros e o Thanatos, entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Para ele, em cada sujeito, há uma força subterrânea que, quando não devidamente sublimada, conduz à autodestruição ou à destruição do outro. Mas a violência extrema, essa que não se contenta com o assassinato e precisa infligir dor, humilhação e destroçar literalmente o corpo da vítima, pertence a um domínio ainda mais profundo, o da perversão. Não no sentido vulgar, como a gente costuma dizer socialmente, mas no técnico. A perversão como a negação radical da alteridade do outro. O outro não é um sujeito, mas um objeto, algo a ser manipulado, possuído e, no caso extremo, aniquilado. A psicanálise lacaniana também nos ensina que o perverso não se vê como alguém que quebra regras. Pelo contrário, ele age como se fosse o próprio executor da lei, mas uma lei invertida, feita para reafirmar a sua própria onipotência. O crime hediondo não é apenas um meio para o fim, é em si um ato simbólico de poder absoluto sobre o outro. O algoz se coloca no lugar de um demiurgo cruel, redefinindo os limites da humanidade por meio da aniquilação total da vítima. E aqui entra a questão do gozo. Diferente do prazer comum que pode ser saciado, o gozo perverso é ilimitado. Ele é insaciável. Ele não se contenta com a posse do objeto desejado. Ele precisa destruí-lo, transgredi-lo, reescrevê-lo na carne. Quando um crime atinge esse nível de brutalidade, ele se afasta da lógica da vingança e se torna uma perversão em estado puro. Um jogo macabro em que o sofrimento do outro se torna o verdadeiro objetivo. Mas a questão que nos atormenta é: como alguém chega a esse ponto? E a resposta não pode ser simplificada com um chavão sociológico ou explicação reducionista. Principalmente quando envolve marginalização, como geralmente algumas ideologias tendem a fazer. Há criminosos em todas as camadas sociais, assim como há pessoas marginalizadas que jamais levantariam a mão contra outra vida. O que distingue alguém capaz de um ato dessa natureza não é a sua condição social, mas a sua estrutura psíquica. E essa estrutura não surge do nada.
Ela é formada desde a infância, na maneira como o sujeito aprende a lidar com as suas frustrações, seus desejos e as suas pulsões mais primitivas. Há geralmente um histórico de desumanização progressiva, pequenos atos de violências impunes, o prazer em infligir dor desde cedo, o desapego total à alteridade, muitas vezes disfarçado em carisma ou aparente normalidade. O psicopata funcional, aquele que caminha entre nós sem levantar suspeita, opera justamente nessa lógica. Quando a pulsão de morte escapa ao controle e assume o comando, o resultado é o horror absoluto, a barbárie dentro da civilização, como infelizmente o nosso país tem demonstrado com esses exemplos tão chocantes. E esse não é um caso isolado, ele é um sintoma. O sintoma de uma cultura que já não ensina limites, que não estrutura psiquicamente os seus indivíduos, que idolatra o gozo desenfreado e relega a repressão e a culpa qualquer tentativa de domesticação da pulsão. Um crime desses nos obriga a encarar de frente o que há de mais sombrio na alma humana. E como Freud sabia, o que recusamos a olhar de frente sempre volta de maneira mais aterrorizante. Falar disso não é fácil, principalmente para quem tem o mínimo de bom senso. Não há palavras para que seja atenuada a indignação e o horror que sentimos diante do que aconteceu com Vitória e tantas outras vítimas ao longo da nossa história. Como qualquer ser humano minimamente íntegro, eu e todos nós, enquanto sociedade, estamos profundamente comovidos com a atrocidade que lhe foi feita. Mas a reflexão sobre essas questões não é um luxo acadêmico. É uma necessidade urgente. Porque se a gente não entender a origem dessa violência extrema, se não reconhecemos os mecanismos psíquicos que levam alguém a esse abismo, nada impedirá que novas vítimas se tornem estatísticas frias, lembradas e exploradas apenas nos jornais. A pulsão de morte existe em todos nós. A diferença entre o homem civilizado e o bárbaro não é a sua ausência, mas o que se faz com ela. E quando uma sociedade inteira se recusa a olhar para essa verdade, cedo ou tarde ela se vê diante do espelho e geralmente não gosta do que vê. Se há algo mais aterrador do que os crimes que vitimaram a Liana Friedenbach e a Vitória Regina de Souza, é a constatação de que estamos, como sociedade, cultivando terreno para que novos algozes dessa mesma natureza surjam muito em breve. A gente vive numa cultura que banaliza o essencial e glorifica o grotesco. Valores morais são ridicularizados e a autoridade é vista como opressão, a religiosidade é taxada de atraso e a reflexão moral foi substituída pelo entretenimento rasteiro. E no topo dessa pirâmide cultural a gente celebra música, artistas, produções que reduzem a mulher a um mero objeto de desejo e zombam da família tradicional, justamente as duas instituições que mais servem de barreira contra a degradação humana. O resultado não pode ser outro, senão a normalização do instinto predatório, o embrutecimento progressivo das novas gerações e a erosão completa dos freios psíquicos que impedem o homem de se transformar em monstro. Se a gente continuar assim, não vamos perguntar como isso foi possível, mas sim quem será a próxima vítima.